Zeb, vamos lá. Então, pessoal, hoje eu tô com duas linhas. Eu tô com o Instagram, né, para quem chegou um pouquinho depois. Eu tô com o Instagram falando com vocês aqui e estou com o Facebook também, do Anderson Machado, podendo dar as duas aulas, né? Como eu falei, muita gente pedia também para falar no Face, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, né? O pessoal tá entrando ainda. O tema da aula de hoje, né? Vamos começar a aula, perfeito? Hoje, então, o esquema é um pouco a aula. Quem tiver dúvida, pessoal, pode estar perguntando aí nos comentários, tá? Eu vou, dentro do possível, interrompendo e tirando dúvida, tá? Vai funcionar sempre por volta de 30 a 40 minutos. Nós teremos 10 minutos aí de dúvidas para quem quiser, tá ok? Mas podem perguntando, quem estiver debatendo aí, ok? Bem, pessoal, então vamos lá. Hierarquia das normas, né? Quem já assistiu minhas palestras, já assistiu meu curso, eu bato muito nessa tecla. Porque em condomínio a gente sabe que existe uma hierarquia, não só na esfera condominial, como também fora, né, diante das leis ordinárias, diante dos decretos-leis. E aí, como é que fica essa organização? Como é que fica essa seara no sentido de que pode, não pode? Até que ponto uma assembleia ela tem uma soberania absoluta? Até que ponto ela pode decidir sobre isso? Então, são muitas questões que nós temos que debater e eu vou tentar trazer para vocês aqui um pouco da legislação pertinente, claro, e trazer alguns exemplos clássicos aqui do que a gente tem nessa vida condominial, nossa experiência um pouco, tá bom? Pessoal, tem um slide que eu sempre falo, eu vou tentar colocar para vocês aqui, ó. Eu não sei quem quiser também, ou tiver como tirar foto, eu vou trazer aqui, ó, tá vendo? Esse slide, eu tô fazendo papel porque não dá pra gente colocar esse slide aqui, né, no Instagram, tá bom? Mas esse slide, eu não sei se dá pra ver aí, pessoal, fala da hierarquia das normas, né? Quem conhece meus cursos e minhas palestras sabe que eu sempre coloco esses slides e bato ele na tecla. Por quê? Porque ele é um organograma simplificado, claro, mas que traz as premissas. Estou botando aqui primeiro para o pessoal do Instagram, tá? Já aponta aí para o pessoal do Face. As premissas de hierarquia, né? Então aqui, ó, pessoal do Facebook, tá aqui, ó, pessoal. Então a gente sabe que diante desse organograma, quem quiser printar a tela aí, pessoal, tá? Depois vai entender melhor, né? Para guardar isso aqui, ok? Pessoal do Face, tá aqui, ó. Então vocês vão ver o seguinte, vou puxar aqui para a gente deliberar. Nós temos aqui, pessoal, ó, a Constituição Federal, né? A nossa Carta Magna, e nós temos aqui as premissas que vai desde a Constituição até a figura do síndico, perfeito? Bem, vamos começar primeiramente a tratar esse ponto aqui, ó, que é a parte interna do condomínio, né? Nós temos aqui convenção, regimento, assembleia e a figura do síndico, né? Que diante das premissas do 1348 ele tem os deveres do síndico, né? Então, nós sabemos que diz a convenção do condomínio e ela estabelece normas, estabelece critérios, seria a lei maior dentro do condomínio a convenção, não é isso? E essa convenção, muitas das vezes, ela é uma convenção que quando as construtoras instituem condomínio, normalmente é uma convenção desatualizada, é uma convenção com diversos problemas, né? E a gente sabe que isso traz uma problemática durante o conviver, aqueles 5 primeiros anos no condomínio. E a gente sabe hoje que as legislações, as decisões hoje judiciais, pessoal, diante da velocidade que ela ocorre hoje no nosso judiciário, muitas convenções eu bato e sempre comento que mais de 5 anos ela já se torna uma convenção desatualizada. Ou seja, é um perigo, né? Porque a gente sabe que diante de premissas e decisões, como teve recentemente ano passado, decisões sobre animais, tivemos decisões no ano retrasado sobre a questão do uso de áreas de inadimplentes, os inadimplentes podendo usar área comum diante do direito de propriedade e convenções que vetam sobre isso. Então, são diversas decisões e manifestações do judiciário que as convenções ficam atrasadas. E ela, por ser a lei maior do condomínio, termina que traz o quê? Um conflito muito grande, porque se discute a matéria dentro de condomínio que vai permear, a gente sabe, no nosso judiciário. Então, diante da lei maior, nós temos a convenção, né? Da convenção, que a gente vai depois a gente vai ter mais para frente, pessoal, uma aula sobre convenção. Vou trazer para vocês todas as premissas, o que alterar uma convenção, o que é importante numa convenção. Então nós vamos poder conversar isso em outro momento, tá bom? Mas abaixo da convenção nós temos aqui o regimento interno, né? Isso aqui são as normas de conduta. Muitos condomínios nem regimento interno têm, né? A gente sabe que alguns condomínios, principalmente os condomínios pequenos, mais antigos, não tem um regimento interno. Então, nós temos a convenção, vem aí o regimento, que não pode haver conflito. A gente sabe que quando há um conflito entre convenção e regimento, pela hierarquia, a convenção estabelece, ou seja, pela hierarquia das normas, ela vai prevalecer sobre o regimento interno, tá bom? Cuidado
com advogados ou síndicos que estão atualizando a convenção e o regimento, para que não haja choque e as matérias inerentes a cada uma sejam diferenciadas, tá bom? E outra coisa importante também de citar, eu trago aqui para vocês, ó, as alterações da Lei 10.931 de 2004. Essa lei, gente, quando ela surgiu, ela alterava, inclusive, ela tirava da palavrazinha do regimento lá da convenção em relação ao quórum para alteração da convenção e do regimento. Ou seja, hoje o quórum que é estabelecido não é mais, pessoal, o quórum de 2/3 para alteração do regimento, ok? A convenção permanece 2/3 dos condôminos é o quórum. E aí muita gente fala assim, então agora eu posso alterar o regimento interno pela maioria simples ali dos presentes, né? Não, não pode. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande, tá certo? Apesar da lei não ter trazido isso, mas o STJ já se manifestou na RESP dizendo que o quórum para mudar o regimento interno tem que estar na convenção. E aí, se não está, pessoal, não alterou, e aí, Anderson, como é que eu faço? Eu sugiro que tenha pelo menos 50% mais um dos condôminos para alterar o regimento, porque se prevalece e o judiciário entende que foi uma vontade de todos, tá bom? De todos não, desculpa, da maioria, que a gente chama de maioria absoluta, tá bom? Então tome cuidado com essa questão. Bem, mas depois a gente entra nesses limiares mais em outra aula. Aí nós caímos lá para a Assembleia, né, que se torna um grande problema. Então nós temos hoje a Assembleia ordinária, que a gente sabe que a Assembleia hoje que é ordinária, onde há prestação de contas, previsão orçamentária e muitas das vezes a eleição dos síndicos, né, e do conselho que seja, subsíndicos, cargos administrativos. E a Assembleia, gente, e eu já participei de diversas e tenho visto as Assembleias, muito me preocupa o achismo que predomina nela, né? Então a gente vê verdadeiros absurdos, até porque a convenção, elas não estipulam um andar de uma carruagem dentro de uma Assembleia, o que pode e o que não pode. E pelo fato das pessoas desconhecerem a legislação, querem aprovar qualquer jeito, de qualquer forma, seja obra, seja reforma, seja o que for, né? Situações de, por exemplo, às vezes acontece muito problema em condomínio em relação à destituição de síndico, então existem os quóruns, né, que estão lá na nossa lei ordinária, lá no Código Civil, e muita gente passa por cima. Então, a pergunta, e a gente se preocupa muito, e eu vou ter depois, claro, também uma aula sobre a Assembleia com vocês, mas é onde os achismos predominam, e isso gera uma insegurança muito grande. Eu digo para vocês que grande parte dos processos judiciais, tirando a parte de cobrança, hoje tem a ver com o quê? Com a Assembleia, com decisões erradas, né? Com maneiras de conduzir uma Assembleia errada, formas de procuração que entreguem a Assembleia, que não são determinadas pela Convenção, ou quando é determinada não é cumprida. Quórum qualificado, como já disse aqui anteriormente, identificação de condôminos inadimplentes, como é que é essa votação. Então isso traz um transtorno muito grande, né? A gente sabe que essas premissas, se elas não são muito bem elencadas, não são muito bem definidas, normalmente se para aí no judiciário. E as pessoas entram hoje com uma facilidade muito grande, né? Então a gente sabe que grande parte do transtorno tem sido essas assembleias, né? Então nós temos a Assembleia Geral Ordinária, que é aquela que ocorre normalmente uma vez ao ano. Pode ocorrer mais vezes, Anderson? Pode. Posso fazer 2 por ano? Pode. O Código Civil determina pelo menos uma, tá ok? Mas tem condomínio que faz, aí a convenção traz a determinação de fazer uma a cada semestre, ou seja, uma previsão orçamentária mais precisa, não tem problema, tá? E aí nós temos a Assembleia Geral Extraordinária, que é aquela que traz uma diretrizes maiores, ou seja, tudo, normalmente ela pode ocorrer a qualquer momento, desde que cumprida o edital, o prazo para a publicação do edital de convocação e o prazo para a publicação da ata da Assembleia. Então, pessoal, essas questões estão definidas e têm que estar definidas em convenção. Muitas não estão, né? Eu ainda costumo pegar algumas convenções de 1900 e já vai, né, que a gente não vai falar aqui, que são datilografadas. E aí você vê um problema muito sério no condomínio diante de uma situação de convenções que realmente estão atrasadas. E isso vai se gerar uma insegurança muito grande, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, como eu falei. Convenção com mais de 5 anos, pessoal, regimento. Regimento nem tanto, porque são normas de condutas, então não segue. Mas as convenções diante das decisões judiciais, ela já vai ter algum certo problema, né? Uma certa insegurança jurídica, ok? E aí, pessoal, nós temos as assembleias extraordinárias, as assembleias ordinárias, lembrando que há um tipo especial de Assembleia Geral Ordinária, que é a Assembleia de Instalação,
né, na qual lá a construtora, a incorporadora entrega o condomínio, tá bom? E existe também a AGESP, né, que é uma Assembleia Geral Especial, que são determinados casos, como por exemplo, situações que vai vender o imóvel de um condomínio, que aí se convoca ela. Mas tirando essas questões particulares, nós sabemos que o grande problema e a situação se encontra aí realmente de uma questão pior, são nas assembleias. Então, o que a gente fazer, pessoal? Orientar? Sim. Orientar muito, né? Importante que não só o jurídico, o advogado, ou vocês, claro, o síndico, tem que conhecer a legislação interna do condomínio, né? Tem que saber o que a convenção determina, o que o regimento determina, para realmente evitar essas questões. E aí, nós subimos um pouquinho, saindo da esfera. Olha só o organograma, pessoal. Tá dando para ver aí, pessoal, o organograma? Eu não sei se alguns já conhecem, são alunos, já sabem, né? Então façam o organograma. A gente entra numa questão aqui, ó, na esfera das leis ordinárias, né? A Constituição, Código Civil. Aqui nós temos a 4591 de 64, conhecido como Lei das Incorporações, né? Nós temos aqui a lei do inquilinato. Então, por exemplo, na base da pirâmide você vai ter sempre, pessoal, lembrando que está saindo muito decreto agora, você entendeu? Muito decreto municipal, estadual, diante da pandemia. Esses decretos estão na base da legislação, eles estão acima da convenção, perfeito? Convenção digamos, é a Constituição dentro do condomínio, né? É a norma maior. Mas aí nós vamos primeiro para os decretos municipais, estaduais, e que sai a todo momento. E aí as pessoas falam, preciso fazer, tem que seguir o decreto, mas o decreto não fala de condomínio. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A questão agora, por exemplo, do uso de máscaras, né? Muitos estão me perguntando, e aí, doutor, o que eu faço com relação às máscaras? Já a gente fala. Depois nós entramos também, gente, na lei de locação, né? A lei do inquilinato, 8.241 de 91, né? Um dos coautores, doutor Silvio Capanema, uma pessoa que eu admiro muito, que vai falar, e a nova lei, que veio em 2009, né? Então, ela também tem uma relação indireta com o condomínio, não é direta, mas é importante também se tratar sobre essa questão, tá bom? Aí nós temos a 4591, que é conhecido como Lei das Incorporações, Lei dos Condomínios, né? Que foi revogada em parte, tá? Ela tá bem aqui, ó, pessoal. Ela foi revogada em parte, ou seja, o Código Civil, quando foi instituído, né? Em 2002, revogou. E o que o Código não fala, ela complementa a questão da legislação, ok? E aí nós entramos no Código, falando de condomínio edilício. Nós temos o 1331 a 1358, que trata especificamente sobre condomínio, e nós entramos na Constituição Federal, nossa Carta Magna, que não fala diretamente de condomínio, mas vocês veem a todo momento inúmeras decisões, e aí eu vou tratar daqui a pouco sobre isso, que são relativas, por exemplo, ao direito de propriedade, que aí sim está lá no artigo 5º da Constituição Federal, o direito de ampla defesa, que também então são direitos constitucionais que ele vai ter uma magnitude em tudo que está sendo colocado aqui, né? Como, por exemplo, esse caso que teve agora, né, em relação à discussão, não vou entrar nesse tema também, porque já foi debatido aqui em outras lives, inclusive com convidados muito bem falados. Nós tivemos situações aqui de, por exemplo, direito de propriedade em relação ao fechamento de área comum de condomínio, né? E isso se gerou uma polêmica muito grande. Baixou-se um decreto fechando diversos estabelecimentos, como no caso na cidade de vocês, aqui no Distrito Federal, e aí se perguntou, mas eu posso fazer isso no meu condomínio? Eu posso proibir que as pessoas, por exemplo, adentrem na piscina, na academia, nas áreas de lazer, nos espaços comuns? E a gente, a todo momento, desde o início, diante aí, claro, do direito de vizinhança, que está no Código Civil, que é o limitador do direito de propriedade, né? Digamos assim, né? Claro que eu estou falando de uma forma muito ampla. É um limitador, sim, porque quando você tem problema com sossego e segurança, o direito de propriedade ele não é amplo. É a mesma história da Assembleia, né? A Assembleia, todo mundo fala assim, não, a Assembleia nós podemos decidir, deliberar sobre tudo. A Assembleia ela é soberana, né? Sempre usam essa palavra, né? E as pessoas que não conhecem falam bem sobre isso, mas não. A soberania, sim, ela existe uma soberania na Assembleia, mas ela é uma soberania relativa, né? Do momento que, hierarquicamente, seja os decretos, regimento, convenção, qualquer lei ordinária, Constituição, que fala o contrário que a Assembleia está decidindo ou deliberando, ela não vai ter um efeito. Automaticamente vai se gerar o quê? Uma nulidade, tá bom, pessoal? Então, tem que tomar um certo cuidado, que a Assembleia ela não tem essa soberania como todo mundo acha que pode decidir. E cuidado, os senhores aí síndicos,
Porque muitas das decisões vocês terminam levando para a Assembleia sem uma orientação adequada e as decisões podem impactar na responsabilidade civil e muitas das vezes criminal do síndico, né? Nem criminal nem tanto, mas civil é constantemente. Também teremos uma aula sobre isso e vou trazer dados atualizados inúmeros processos hoje no nosso judiciário que tramita em relação à responsabilidade civil e criminal do síndico. São inúmeros, pessoal. Vocês vão ficar estarrecidos com a quantidade de processos que hoje tem no Brasil, nos tribunais de justiça, tribunais de trabalho, federais, o que for. Então a gente vai falar isso depois, tá bom? Então é importante nesse momento nós entendermos que, diante dessa hierarquia, algumas decisões não podem ser tomadas de forma estabalhoada, né? Por isso é importante que possa ter uma orientação. Então, no caso, voltando aqui, da questão do que houve do fechamento de área comuns, muitos questionaram, não, mas é meu direito de propriedade, eu quando compro a propriedade no condomínio, eu compro uma fração da área particular, daquela área privativa, e uma fração da área comum. Então, pelo meu direito de propriedade, que é um direito constitucional, ninguém pode me impedir de entrar na área comum do condomínio, né? Mas não. Então eu já batia na tecla desde o início, antes de sair, inclusive, essa PL, o projeto de lei que está tramitando no Senado e indo para a Câmara, né? O 1179, fala do fechamento, mas há muito antes a gente já se antecipou, já escrevemos, eu tive que fazer um parecer, né? Outros advogados também começaram a verificar, alguns contra, começou a ter aquela divisão no início, se podia ou não fechar. Então, houve fechamento, o decreto, mesmo não estando aprovado na Câmara Federal, ele vai para a sanção ainda presidencial posteriormente, mas por enquanto está parado lá no Senado, tá bom? Inclusive liguei na sexta-feira passada, sexta-feira, tentei falar com o Senado para ver onde é que estava, para quem que o deputado que ia levar como relator desse projeto, e até então se falou muito nele, fizemos inclusive live, estão se fazendo lives dele, mas por enquanto ainda não foi votado, tá bom? Eu estou de olho para ver quando é que a gente vai poder discutir isso aí. Então, pessoal, essas questões, a gente tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de decisões. O que realmente vai poder e o que não pode ser feito, né? Outra questão agora, pessoal, que está muito em debate e em voga, é em relação, pessoal, à questão do uso de máscaras, né? Estou me perguntando agora, diante da situação, houve um decreto, eu não tenho o número do decreto aqui que o governador baixou, que a partir do dia 30 de maio, 30 agora, vai ter que ter o uso obrigatório de máscaras, né? É claro, e o decreto não traz a questão do condomínio, que nem foi a questão do fechamento, né, de situações para não haver aglomerações. Então o decreto agora, ele veio aí pelo governador, obrigando, né, em qualquer área pública, mercados, órgãos públicos, a obrigatoriedade do uso de máscara. Opa, obrigado aí, Adriana. 40648, obrigado aí, tá bom? Ótimo, então leia um decreto, né? E os questionamentos estão vindo, doutor, preciso obrigar os condôminos na área comum a usar máscara? Como é que eu faço? O nosso regimento não traz isso, não vai trazer, quem é que ia esperar uma pandemia, né? Eu esses dias indo no mercado com máscara, e eu falei, gente, quando é que isso ia acontecer? Eu ia passar isso na minha cabeça, de usar máscara indo para o mercado? Nunca, né? Então essa é uma situação totalmente atípica, né? Então, diante dessa situação, pessoal, o que a gente está orientando? Perfeito? O regimento vai trazer uma orientação ou a convenção sobre a utilização de máscara em época de pandemia? Não vi nenhum até hoje, nada, né? Imagino que ninguém esperava. Então, são situações que nós temos que realmente tomar um certo cuidado. Então, voltando aqui, fazendo uma analogia. Lembra que eu falei para vocês de encerrar as pessoas não poderem usar as áreas comuns para evitar o quê? Contatos, aglomerações, não é isso? E a gente veio e fez um parecer mostrando por que diante do direito de vizinhança, 1277 do Código Civil, se quiserem ler. E aí, pessoal, nós temos que frear sim. E a questão da saúde, ela prevalece sobre o interesse de pessoas. Eu não quero usar máscara, eu não sou obrigado a usar máscara. É sim, vai ter que obrigar sim, pessoal. É claro que no primeiro momento, vocês síndicos, advogados, possam fazer o quê? Fazer lá comunicados, né? Explicar para as pessoas, tentar impor uma cultura. Todo mundo sabe que é uma situação diferenciada que nós estamos vivendo e única, né? Então é importante sim que a gente possa orientar os síndicos para que usem máscaras nas áreas comuns a partir do dia 30. O decreto, pessoal, ele não pode trazer todas as especificidades técnicas.